Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks. Eu sou o Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Rodrigo Idalino. O Rodrigo é atualmente Lead Concept Artist na Cocu. Nessa entrevista, o Rodrigo falou bastante sobre sua trajetória de quase 15 anos de carreira, sobre os aprendizados e os novos desafios. Espero que vocês gostem desse papo, galera. Fiquem aí com mais essa entrevista. Pô, Rodrigo, é um prazer te ter aqui, cara. É muito legal ter vários convidados de vários backgrounds, seja o pessoal que é mais experiente, seja o pessoal que é mais iniciante nesse podcast. Eu queria que tu se apresentasse e contasse um pouquinho mais da tua história. Claro, pô, valeu, obrigado você o convite, Marcos. Eu não estava nem muito preparado a receber um convite assim de podcast. Faz muito tempo que eu tive experiência com isso, assim. Acho que foi, eu não lembro o ano, mas foi no Bate-Papo Ilustrado, então tem um tempinho, né? Uhum, Então, cara, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Idalino. O pessoal na área me chama mais de Idalino, né? Por ter vários Rodrigos por aí. uhum, E eu sou concept artist e ilustrador. Hoje na Cocu, né? Mas eu tive uma trajetória aí que eu vim do design gráfico, né? Eu me formei em design gráfico e aí eu fiz aquela migração bem rápida de quem se identifica com ilustração, né? Então eu uhum, trago alguns aprendizados de design, mas eu fui direto para ilustração mesmo. Então eu trabalho aí. Logo depois que eu me formei, eu comecei a entrar na área, né, de ilustra. uhum, Ah, eu tô com 35 anos, eu me formei lá em 2009, né, em design gráfico, e desde então eu caí bastante pro lado de ilustração e fui ah, me encontrando até chegar no concept, né, levou um tempinho, não foi tão imediato assim. uhum. E como é que começou assim esse teu interesse? Vem lá de trás, vem de infância, vem de adolescência? Como é que tu te interessou por arte assim? Como é que tu lembra do primeiro contato disso? O meu entendimento de arte veio assim mais com a pré-adolescência, adolescência, né, mas eu sempre tive contato, de certa forma, porque eu sempre gostei de quadrinhos desde pequeno, né? Animação e quadrinhos. Uhum, Então, o meu brinquedo, quando era bem pequenininho mesmo, era a folha sulfite e caneta Bic, né? uhum, E na época também, eu lembro muito bem, isso é muito legal, cara, que eu tinha um amigo meu que a gente adorava quando meus pais podiam comprar uma revistinha Herói, na época, e a gente costumava a pegar. Acho que meu pai trazia do escritório alguma coisa assim, papel carbono, e a gente uhum, copiava os personagens assim da revista Herói pra folha sulfite também. Então, o meu contato com arte assim foi desde molequinha, eu nunca parei, né? Então, eu sempre curtia, eu era vidrado assim em ver as animações da Manchete e comprar quadrinhos de super-herói. E nisso eu viajava assim na imaginação, desenhava bastante, nunca parei de desenhar, na verdade. uhum. Então eu considero esse o primeiro contato, assim, mesmo sem tentar entender a expressão arte, né? Vamos dizer assim. Sim. E daí eu imagino que conforme for chegando ali perto da adolescência e tudo mais, chega aquele momento que a gente tem que, sei lá, escolher uma carreira ou algo do tipo, e daí eu acho que tu passou pelaquela mesma armadilha que o pessoal da nossa faixa etária passou, né? Que é desenho industrial, publicidade, né? Acho que deve ter sido mais ou menos Ah, assim, é. né? Foi assim. Aquele clássico de tipo, qual curso que eu consigo botar em prática o desenho, né? O que que tem mais próximo de desenho aqui? Eu tive uma época na minha pré-adolescência, adolescência, assim, de querer desenhar quadrinhos e mangá, tal. Então, meu primeiro contato de começar a desenhar mesmo, tentar praticar quadrinhos foi numa escolinha de bairro, assim, sabe? E comprando revista na banca, tal, que ensinava a desenhar e tudo mais. E aí eu comecei a entender que existia, tipo, uma equipe de arte por trás de uma revista em quadrinhos, tal. E aí eu meio que embarquei nessa ideia porque eu sempre gostei de desenhar super-heróis e isso influencia até hoje, assim, eu tenho desenvoltura com line art, por exemplo, né? Uhum, Isso vem muito de quadrinhos. Então, lá atrás, eu até busquei outras escolas, tipo a Quanta, né?
eu não cheguei a fazer cursos muito longos, mas teve uma época que eu comecei a cogitar ser desenhista de quadrinhos, ah, e eu insisti até um certo ponto que eu falei, cara, eu acho que é um trabalho assim muito desgastante, né? Eu via o pessoal Uhum. falando que os desenhistas de quadrinhos passavam o dia inteiro fazendo uma página e tinha que entregar as 30, sei lá, mais páginas por mês. E aí eu comecei a ver a ilustração, né? Na ilustração eu comecei a ver mais oportunidade viável, vamos dizer assim. Eu imaginava chegando mais nesse mercado. Então eu fiz esse. E isso foi durante assim, o término de faculdade, né? Porque no curso de design gráfico eu tive um período muito exploratório, assim. Então eu vi Uhum. desde estilogravura, silk, até, ah, sei lá, grafite e arte editorial. E aí eu comecei a enxergar esses outros mercados, né? Ilustração editorial, ilustração para embalagens, tudo mais. Eu falei, eu acho que aqui é o caminho possível, sabe? Essa história me Mais soa ou menos muito por aí. semelhante. Mas, cara, e daí, tipo, eu imagino que tu, terminando a faculdade, tu acaba vendo essas outras áreas que são agregadas, que estão próximas ali, principalmente quando se trata de produto, de anúncios, sempre tem alguém que vai fazer a parte ilustrativa e tudo mais, e também, como tu falou, fazendo um curso a quanto. Quando é que foi no momento que teve, talvez, a introdução ao concept? Isso veio bem depois? Porque eu imagino que isso não era uma coisa muito clara naquela época, pelo menos que eu lembre, era muito aquela coisa, ilustração digital, para editorial, para publicidade, não tinha tanto essa coisa de jogos, né? Como é que pareceu o concept para ti, então? Cara, apareceu assim de uma forma bem nebulosa, sabe? Eu comecei a ter contato com o termo, assim, e ver o que a galera produzia lá fora, né? Porque no Brasil eu não conseguia ver nada assim expressivo, não tive contato, né? Mas a época dourada e que deixa muitas saudades do conceptart.org, daquele fórum, né? Uhum, Isso foi, acho que 2008, final de 2008, por aí, que eu comecei a ficar bem ativo nesse fórum, assim, e ver o que a galera postava, né? Eram coisas absurdas já. E foi quando acho que final de 2008, se não me engano, que eu consegui comprar a minha primeira tablet, que era uma Wacom Graphite pequena na época, alguma uhum, coisa assim. E aí eu comecei a tentar praticar pintura digital, assim, bem naquela coisa meio confusa, que eu via o pessoal. A primeira vez que eu vi o pessoal começar a pintar sem ter traço, né? O pessoal pintar com manchas e brushes grandes e tal. E aí eu comecei a dar cabeçada nisso aí, né? E aquela enxurrada de informações, imagina, né, o que tem agora de informação, mas beleza. Na época não tinha muita. Acho que o pessoal não conseguia, quem estava atuante no mercado mesmo, não conseguia ser muito explícito. E realmente não podia postar muita coisa por causa de NDA, e eu não fazia ideia disso na época. uhum, Então não tinha muita explicação do que realmente a galera estava fazendo naquilo lá. Então eram muitas imagens bonitas, muitas ilustrações tipo concepts bem polidos, né? E eu ficava olhando para aquilo, eu ficava, cara, como é que o pessoal faz isso, né? E isso vai para onde exatamente? Porque isso aqui não é aquela ilustração editorial de embalagem que eu via. Isso aqui é alguma coisa além, né? Então, na minha cabeça, eu acho que na cabeça de uma galera na época, começou a ser criado esse status de o concept arts como uma coisa um level up na hierarquia de profissionais de arte digital na época. Pelo menos eu tinha muito essa sensação. sim. Então eu fui cativado por isso, assim. Tipo, ao mesmo tempo que eu via tanta criação diferente e aquele mistério de como que isso era usado no mercado, mais esse novo status, né, essa nova classificação, aquilo me pegou e falou, nossa, eu quero ir atrás disso. Mas foi muito difícil eu entender de fato que foi concept, sabe? Foi anos depois e entendendo que tem muito produto diferente que usa concept art e perfis muito diferentes de empresas e clientes, enfim. Foi
foi uma jornada longa, cara. Não, eu imagino, cara. Tá sendo, né? Tá sendo uma jornada longa, inclusive. É, ainda tá aí, né? Então segue a jornada. Mas, tipo, até aproveitando, falando, contextualizando um pouco mais de como é que foi essa trajetória, assim, quem é que tu pega, assim, como referência ou mentores que te inspiraram ao longo desses anos? Ahn, cara, mentores, engraçado, eu não tive, tipo, grandes mentores no sentido de ficar muito tempo sendo mentorado por alguém, assim. Uhum, Mas eu tive pessoas que me ajudaram muito a ter bons insights e boa visão, assim, de indústria. Pessoas lá de fora e pessoas daqui, né? Eu acho que eu tive essa sorte e liberdade, talvez, de chegar e mandar mensagens, assim, mandar DMs para pessoas aqui do mercado que já estavam há um bom tempo. E eles foram bem legais, assim, explicaram bastante coisa para mim, tanto da parte de games quanto o pessoal de colecionáveis, por exemplo, que eu uhum, passei uma boa parte, assim, fazendo freela para estátua colecionável. Então, gente de 2D e 3D, inclusive, sabe? Mas tem uma pessoa que me ajudou bastante, que foi o Joshua James, lá de Burbank. Foi um cara que me deu aula de pintura digital quando eu tive a oportunidade de ficar 6 meses lá em Los Angeles, né? Ele era uhum, instrutor da Nomon, então ele me deu bastante conselho, tanto técnico quanto de apresentação, de layout, assim, para freelance e para clientes. Pô, ele me acolheu muito, assim, quando eu tive lá. Eu voltei para lá para ir para San Diego Comic Con, eu tive na casa dele. Foi um cara, assim, bem importante para mim. Ah, cara, teve gente da época de faculdade. Teve um cara que, assim, ele não me ajudou, assim, diretamente na parte de concept art, né? Mas ele foi um cara que me deu visão de mercado, de encontrar meu preço, assim, meu valor de mercado, entendeu? Que foi o Charles da Kaan, uma uhum, agência aqui de São Paulo, né, de design. Ah, tive outras pessoas também no meio do caminho que eu troquei ideia sobre 3D, escultura, que foi o Glauco Long. Eu já tive boas conversas com ele, um cara, puta, excelente. Me recebeu lá no Santa Mônica junto com o Grassetti também para conhecer o estúdio. Ah, outro cara que eu já troquei muita ideia, já morei junto, foi o Luiz Celestino também. uhum. Pô, referência de quando a gente fala de ver material educativo aqui para o Brasil, tirando muito conteúdo lá de fora e trazendo para a galera aqui. Enfim, eu vou ficar muito tempo jogando Tudo nomes bem, aqui. cara. Aqui é o Mas teu são podcast. várias influências, né? Que assim, eu vejo são várias influências não só técnicas, né? Acho que eu comecei a ver muito por esses outros ângulos, assim. Mas uma pessoa que vão falar, assim, que eu tenho como referência como artista, assim, que eu acho que eu sigo muito perfil e eu quero. Eu acho que eu não consigo sair desse caminho. Um cara, um dos fundadores da Massive Black, das antigas, né? Um dos Uhum, grandes nomes aí do mercado, que é o Justin Coral Kaufman, que ele é um cara que ele teve um nome gigante, ainda tem um nome gigante no mercado de entretenimento, mas ele também tem um trabalho pessoal de arte tradicional que eu, assim, nossa, eu fico. Eu babo ovo pra caralho dele, assim. Ele é um cara muito. Desculpa, pode falar palavrão aqui? cara, aqui pode. Aqui já faz tempo que o pessoal ultrapassou essa barreira aqui, sabe? Então tá. O Justin. O Kuro é um cara foda, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim. Eu troquei ideia muito rápido com ele. Ele, inclusive, foi um cara que me deu aquele soco na costela mais forte que eu precisava ter tomado no início de avaliação de portfólio. Então, talvez seja uma das principais referências, assim, pra mim, sabe? Uhum. É massa, cara, tu compartilhar, que nem tu falou, não só no quesito técnico, mas também no quesito É, pessoal, né? De trazer, agregar outras coisas, outros conhecimentos que são fundamentais para a profissão. Às vezes o pessoal foca muito em ficar bom tecnicamente, mas esquece que ser um artista, sei lá, para mim pelo menos são três pilares, né? Tu tem que ser bom tecnicamente, tu tem que ser gente boa e tu tem que ser profissional, sabe, no que tu faz. total, total. E aí, não posso esquecer de algumas pessoas agora.
que recentemente me fizeram crescer bastante na posição que eu tô, que é a Beatriz Colas, a minha manager, e o Léo Menezes, lá da Cocu, que eles têm me Uhum. ajudando muito, cara. Eles têm me ajudado, assim, demais. Eu tenho muito a agradecer a eles a entender como é que funciona um time de arte, assim, no contexto de mercado de games. Nossa, aqui. A gente pode falar sobre isso mais pra frente, até uma coisa interessante de se trazer. Mas voltando só ainda pro teu passado, Aham. tu teve um processo de estudo, assim, tu falou muito sobre arte tradicional e eu vejo que tu ainda faz bastante coisas desse tipo, mesmo talvez o teu trabalho dia a dia envolva só o digital. Como é que foi teu processo de estudo, assim, ao longo desses anos e como é que ele tá hoje em dia? Cara, meu processo de estudo eu ainda investigo assim qual que é o meu perfil de aprendizado, porque eu não cheguei a fazer cursos muito longos, né? Ah, então eu acho que como muita gente aí também deve ter aquela pastinha cheia de e-books ainda para estudar mais a fundo, Sim. mas vira e mexe eu consulto alguma coisa, assim, eu acho que ah, eu fiz um mix de muitas mídias diferentes, assim, para complementar meus estudos. Mas eu não me considero o cara mais organizado, assim, sabe? Eu ainda não peguei muito firme para fazer uma mentoria, assim, à risca, vamos dizer assim. Eu acho que eu tive muita confiança na minha percepção de observar as coisas e interpretação sei lá, de volumetria, de proporção. Ah, eu acho que eu trago muita dessa bagagem de personagem, por exemplo, lá da infância. Então, eu sempre desenhei muito, assim, no meu tempo livre, até, sei lá, durante a aula. Eu acho que durante o colégio, assim, às vezes, puta, a aula que estava muito entediante para mim, eu pegava e começava a desenhar. Então, eu acho que essa memória muscular, assim, contou muito no meu aprendizado, minha curva de aprendizado, né? Mas eu tenho que melhorar muito essa parte ainda, sabe? Para desenvolver certas coisas que eu ainda quero desenvolver. Tanto é que a pintura tradicional hoje em dia, para mim, eu eu tenho a consciência e eu ainda quero fazer cursos assim para entender e ter mais domínio da ferramenta para poder botar em prática aquilo que eu tenho de percepção, vamos dizer assim, né? Não que Uhum. eu ainda tenha, assim, seja super expert em, sei lá, um domínio de anatomia ou, enfim, perspectiva de cenário, qualquer outra coisa. Mas eu tenho algumas coisas que eu me considero, assim, que eu tenho um certo controle e eu tenho uma confiança, vamos dizer assim. Saquei. E, bom, tu diria que tu é um artista multimídia? Pelo menos eu te considero um artista multimídia, porque, né, tu esculpe no 3D, no 2D, tu pinta, enfim, desenha, tanto no digital como no tradicional, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa vem muito também lá de trás, né? No sentido de, pô, tu não sabia exatamente como é que funcionava esse tipo de arte, tu não sabia exatamente se Aham. era uma questão de ser quadrinista, se era uma questão de ser ilustrador, como é que se chega ali e tu vai testando as ferramentas, certo? Sim, sim, eu acho que, em algum nível, acho que todo mundo que decide começar a trabalhar com arte, em algum momento foi um pouco multimídia, eu acho, né? Acho um pouco difícil escapar disso. Aí depende um pouco do que você define, assim, se você disser que um artista multimídia é aquela pessoa que explora técnicas diferentes e consegue colocar para o mundo trabalhos finalizados, não sei, talvez eu esteja no caminho, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu gosto de mexer com bastante coisa diferente no meu tempo livre, sim, sabe? Acho que seja para um momento de descompressão mesmo, como terapia, ou alguma coisa para implementar no trabalho, mas eu gosto bastante, assim. Eu acho que eu tenho até valorizado bastante algumas mídias tradicionais, sabe? Uhum, entendi. E tu tem um processo criativo que tu segue geralmente, ou é uma coisa muito mais espontânea dessa maneira que tu falou que foi o estudo? Ah, processo criativo. Uhum. Cara, eu acho que depende muito. Quando eu tô fazendo alguma coisa pra mim, é engraçado, eu acho que ultimamente, se eu parar pra pensar,
eu não tenho tanta exploração de design quanto eu faço no trabalho, assim, profissional. Eu acho que quando é alguma coisa para mim, eu me agarro a alguma coisa que já veio na minha cabeça, assim. Eu não consigo Uhum, ficar explorando muito, vamos dizer, paleta de cor. Ah, ultimamente eu acho que eu tenho alguma coisa muito mais amarrada na cabeça, e aí eu vou tentando explorar isso num sketch mais direcionado. Eu não fico pirando muito na temática, vamos dizer assim, né? Eu posso até encontrar alguns shapes diferentes, mas eu sei mais ou menos a composição que eu quero fazer, já. saquei. Mais ou menos por aí. Faz sentido, cara. E até uma coisa que se nota bastante, é bem expressivo no teu trabalho, é que parece ter um foco muito forte nos personagens. Tu consegue elaborar um pouco porque tu acha que isso é tão visível assim? Eu acho que é por conta da minha infância, né? Que eu sempre acho que tive facilidade. Bom, eu peguei alguns desenhos assim de cara que eu fazia com 7 anos de idade, 10, 11, 12, e era bastante personagem, né? Já era bastante personagem, alguma coisa de veículo assim, mas personagem sempre me pegou. E aí, naquela época, eu ficava fascinado com quadrinhos, eu fiquei impressionado na época com Alex Ross também, né? Falei, nossa, aquele realismo pintado e tal. Uhum, Então eu sempre fiquei fascinado por figura humana, super-heróis, e acho que isso naturalmente foi sendo uma facilidade na hora de botar em prática. Então tem aquela coisa de que quando você testa alguma coisa nova, nunca vai sair do jeito que você quer, e aí rola aquela pequena frustração de início, né? Então isso acho que sempre acabou sendo alguma barreira para eu não praticar tanto cenário ou qualquer coisa que não fosse relacionada a personagem. E mesmo assim eu ainda tentei por muito tempo, naquela época que eu estava começando a conhecer os concepts, né? Que eu via tanta pintura de cenário, e aí eu comecei a dar umas cabeçadas sem muito sucesso. E aí, com a maturidade, eu comecei a entender que dava para ter um outro olhar para objetos, para cenários. E aos poucos eu dou uma arriscada aqui e ali, mas não é algo que eu tenho segurança ainda, né? Eu acho que eu consigo expressar mais coisas na, na figura humana mesmo. Eu acho que coisas do rosto humano, o olhar, são coisas assim que tem muito peso ainda para mim, sabe? Eu não consigo trazer a carga emocional ainda para um cenário como eu consigo com uma expressão num retrato, por exemplo. Eu acho que é mais ou menos por isso. entendi. Mas, cara, e até voltando a uma coisa que tu comentou ali, tu tinha viajado para alguns lugares, tu conheceu mais de um estúdio, mas tu também viveu em mais de um lugar aqui no Brasil, Uhum. né? Tu acho que chegou a trabalhar no CID, né? Que é lá o instituto da Samsung na Amazônia, é isso? Isso, pois é. Eu Ah, passei pode 2 crer. anos lá, cara. É um instituto de pesquisa e tecnologia. Foi uma baita aventura, te falar. Foi um aceite, assim, até que rápido da proposta, né? Porque era uma coisa que eu tava, assim, tava um pouco desesperado para entrar no mercado com uma vaga fixa de concept artists, né? Uhum, Então, eu não fazia ideia, assim, muito bem do que era esse instituto, eu só vi que era uma vaga de concept, tinha um salário ok, assim, uma proposta boa. Não tive muito tempo de pesquisar sobre a cidade, assim, vi meio por cima. Eu só resolvi me jogar e falei, cara, eu acho que essa tem que ser a porta de entrada e vamos ver o que acontece a partir daí, sabe? uhum, E aí foi isso, assim, eu cheguei lá, fiquei 2 anos, ah, comecei a ter uma boa ideia do que era trabalhar em equipe, primeiramente, né? Porque até então eu tava como freelancer sozinho. E ter contato com gente, assim, no dia a dia, ver como que é um ambiente de estúdio, de escritório, ter toda uma rotina diferente, né? Usar ferramentas, né, de gestão, ferramentas ágeis de projeto e tudo mais, era um mundo totalmente novo para mim, né? Acho que foi bem importante, assim, foi uma experiência que trouxe bastante bagagem também. E eu comecei a me sentir também, assim, no sentido de
o que é que compensa mais para mim, assim, a experiência de projeto, a compensação financeira, o ambiente que eu estou vivendo, as pessoas que eu estou tendo contato. E é muito louco, né? Começar a ter essa percepção. Eu Uhum, acho que quando eu voltei para São Paulo, depois disso, eu comecei a expandir um pouco mais a minha visão de carreira, assim, sabe? uhum. É, eu ia até te perguntar, porque hoje em dia tu já viajou para vários lugares, que a gente falou, trabalhou em mais de um lugar, e como é que tu sente que essa questão de sair de São Paulo, ir para esses outros lugares, conhecer os estúdios, trabalhar nesses lugares, como é que tu sente que isso mudou a tua arte, influencia ela? Cara, eu acho que mudou, assim, na minha arte. É claro, eu tive contato com várias pessoas e pude trocar ideia e perceber que elas têm várias frustrações também e vários processos diferentes de produzir, enfim, de se gerenciar. Mas eu acho que eu comecei a ter uma. Como que eu posso dizer? Eu comecei a parar de romantizar certas coisas, assim, sabe? Eu Uhum, comecei a dar valor em algumas outras situações e lugares, e que eu pude comprovar também anos depois, né? Eu acho que, por exemplo, de 2020 para cá, eu tive experiências que me fizeram enxergar que, cara, é a maior balela essa coisa de ter uma síndrome de vira-lata, porque a gente tem visto resultados muito legais assim do Brasil no mercado uhum, de games. E na minha experiência, tudo bem, eu não tive experiência com muitos grandes estúdios, mas dos estúdios que eu passei até agora, eu acho que os estúdios do Brasil foram lugares mais agradáveis de trabalhar, sabe? uhum. Então, eu me senti mais valorizado, vi que tinha mais organização, tinha mais uma comunicação melhor. E não é nem por conta de ser em português, mas realmente o modo de se comunicar, o timing, o jeito, né? Sim. De olhar para o artista, de fazer a gente se sentir parte de um time. Então, foi isso, assim. Eu acho que eu desromantizei muita coisa que eu romantizava quando eu estava lá em Los Angeles e conhecendo os lugares e tudo era muito mágico e, tipo, que o objetivo final era trabalhar com empresas norte-americanas mesmo, em títulos gigantes e tal. E eu acho que muita gente não precisa nem ter tido uma experiência direta assim com essas situações, mas a gente vê aí quem acompanha nas mídias, né, um site tipo Kotaku e tudo mais, Uhum. vê que em grandes estúdios também tem vários podres, né? Então, cara, no final do dia somos todos trabalhadores para colocar produto no mercado, né? Sim, é verdade, pô. É, eu acho que o pessoal romantiza muito às vezes porque tem uma coisa meio jogador de futebol na nossa área, né? Do sentido, pô, fulano foi Total, pra tal total. estúdio, fulano foi pro Real Madrid, sabe? Parece uma coisa meio assim, sabe? E não é bem assim, dependendo, sabe? Eu não tive essa Aham. experiência, mas tu já deve ter conhecido mais de uma pessoa que trabalhou em estúdios de fora que vai te dar uma outra realidade, uma outra perspectiva, tanto na questão de como é que é viver em outro país, como também como é que é lidar com pessoas de uma outra cultura, assim, com outros tipos de demandas, outros tipos de exigências e, cara, nunca é como a gente espera, certo? Pois é, cara, é uma trajetória que a gente precisa ter um jogo mental que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Porque, assim, essa romantização, eu acho que até faz parte de quem tá começando no mercado. Eu acho que até dá um gás, sabe? Sim. Pra pessoa que quer ser um artista de conceito e começa a vislumbrar tal. E eu acho que faz parte da caminhada começar a ter essas doses homeopáticas de realidade, assim, de materialismo, de como a coisa funciona. Mas eu tô falando assim como se eu fosse assim totalmente agora livre de ego, né? Mas nada a ver, sabe? Eu acho que tem questões que a gente vai levando para a vida toda e vai trabalhando mentalmente. Acho que vai chegar um período de maturidade que nada mais desses pensamentos assim meio idealistas vão incomodar assim nem um pouquinho, sabe? Porque hoje em dia eu vejo tanta gente absurda, assim, de um calibre tão alto no mercado que,
cara, que não teve o nome assim numa. ah, Essas revistas famosas de pintura digital, Ah, Spectrum, sim, sabe? sim. Ou que não teve grandes premiações, mas, porra, a pessoa tem uma carreira brilhante, assim, trabalhou em projetos imensos e ela não é famosinha, não é. Puta, a galera mais nova no mercado nunca ouviu falar. E eu Uhum, acho que é até mais interessante hoje em dia, assim, ser um pouco mais low profile, pra falar a verdade, porque antes eu ficava muito preocupado, eu acho que isso atrapalhou um pouco no meu aprendizado, inclusive, sabe? De uhum. ficar preocupado em se as pessoas sabem quem eu sou, se, sei lá, se tem alguém mencionando o meu nome, sei lá, num canal de um bate-papo ilustrado, ou se fulano X da Santa Mônica curtiu o que eu postei. Cara, eventualmente acabou acontecendo isso, assim, mas eu não me considero que eu tenho um nome, assim, famoso, não apareço em artigos da internet sobre concept ou nada disso, assim. Talvez eu brilhe aqui com esse podcast, né? Vamos ver. Ah, cara, mas eu acho que esse tipo de mentalidade é boa de se ter. Tipo, a gente regula mais ou menos de idade. E eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer coisas de arte digital e tudo mais, tinha uma galera que eu não ouvi mais falar desde então. Era uma galera que aparecia em revista de Photoshop, aparecia um monte de coisa. Uhum. E daí tu vê como esse tipo de coisa, premiação, essas coisas, elas são muito. Como é que eu vou dizer? Cara, é muito movediço, assim, sabe? É uma coisa que não fica, não é isso que importa no fim das contas, sabe? Não é isso que lá na frente vai fazer a diferença numa carreira ou talvez numa Uhum. comunidade artística. É muito mais o que tu faz constantemente, né? Quem tu é, principalmente, sabe? Como pessoa também. Não só, Claro, tipo, claro. enfim, querer aparecer, essas coisas, mas é engraçado essas coisas, quando tu pensa, assim, ao longo dos anos, vai vendo quem é que ainda tá aqui, quem é que não tá mais, enfim. Mas é doido. É. E não desvalorizando também a coisa de receber um elogio, de ser citado, de você, de repente, sabe, tá na boca da galera. Tipo assim, porra, eu acho legal demais, assim, o Mike virou uma referência pra molecada, assim, absurda. Tem tantos outros aí que a galera comenta vez ou outra, assim. Mas eu vejo que tem muita gente que eu acho que tem um certo reconhecimento e tá sempre. São nomes que o pessoal lembra, porque o pessoal também, além de ter um trabalho bom, tá muito ativo nas redes e tem essa troca constante com a galera mais nova. Eu não tenho Uhum. muito esse perfil, sabe? Eu acho que não adianta nem eu forçar, assim. Eu não consigo muito me engajar tanto em comunidade da internet quanto uma galera aí faz muito bem, muito naturalmente. Então, eu acho que tem uma parte disso que influencia também, na minha visão, não sei a sua. É, tem que fazer dancinha do TikTok hoje em dia, não tem muito como escapar, cara. Ah, cara, isso é. É, tô zoando, tô zoando. Enfim, né? E, tipo, uma coisa que eu acho legal também comentar é tu teve a oportunidade de participar de uns projetos de grande porte, assim, recentemente, como acho que foi o caso do Diablo Immortal. Como é que tu sentiu, assim, Aham. Qual é que foi a sensação de pegar um projeto desses e como é que foi o desenvolvimento disso em comparação com o que tu tinha trabalhado até então? Se teve ou não teve diferença, enfim, se tu puder comentar um pouco. Pois é, eu acho que foi uma baita satisfação para mim, né? Claro, porque eu acho que eu tive chance cara, de realmente produzir, desenhar coisas legais, assim. Basicamente falando, né? Fazer armadura, fazer arma, assim, pro Diablo, né? Numa estética que eu acho foda demais. Uhum. E tive também, lógico, nada, nem tudo são flores, né? Todo projeto tem alguma coisinha um pouco mais complicada de lidar. Então, eu fiz muita coisa nesse projeto, né? Então, eu não fiz só concept, ajudei em ilustração para UI, né? Ajudei em ilustrações também para umas cutscenes, tipo 2,5D, não sei como é que chama, mas Com ilustrações em motion, tu paralaxe, assim. diz? É, com É parallax. tipo, Ah, é. com Sim. paralaxe, isso. Fiz bastante coisa diferente. Eu tive tasks que patinaram bastante, que o time de lá, porque esse projeto era para o cliente era a NetEase, né? Então a Uhum. galera da NetEase
tinham certas diretrizes que eles era muito fácil deles aprovarem, tinha algumas coisas que ficava assim indo e voltando, então rolou uma experiência realmente de estúdio, de produção, e mas foi uma experiência que principalmente, eu acho que o que eu mais ganhei lá foi o pessoal que eu trabalhei junto assim de equipe, sabe? Tem Uhum. caras que eu falo até hoje pelo Skype, pelo Discord. É uma galera que, puta, me ajudou muito com feedback, me ajudou a me integrar, assim, porque não foi um lugar que deu tempo de fazer um onboarding na empresa, por exemplo. Então, não só com o Diablo, mas outros projetos, assim, que eles ajudaram bastante. Foi um pessoal que foi muito legal ter conhecido e ter mantido contato, assim. Foi um belo ganho, sabe? Uhum. E hoje tu tá num momento diferente, assim, em relação a boa parte da tua carreira, que tu tá numa posição de liderança, assim, liderança de um time de arte, certo? Como é que tu te Pois sente, é. assim, nessa responsabilidade, nesse novo cargo, e como é que tu sente que isso tá mudando a tua visão também em relação à arte? Cara, quando eu entrei nessa posição, a mãozinha tremeu, né? Uhum, Mas eu acho que ah, eu já entrei, sendo bem sincero, falando que até então eu não tinha uma experiência real de liderança, né? Eu tinha uhum, só feito, de certa forma, eu liderei um projeto bem rápido dentro de Diablo, né? Que foi um batch de armas. Que na verdade eu nem liderei artistas, né? Eu fiz mais um papel de quality control, assim, que eles falavam, né? De entrega, uhum, ver se estava na qualidade legal para passar para o cliente. Então, cara, eu entrei totalmente cru, assim, como lead, né? Eu até pesquisei alguma coisa na internet, mas para nossa área, a gente encontra várias fontes com definições diferentes, né? Então, uhum, às vezes é mais na prática mesmo e no perfil da empresa que você acaba entendendo muito bem como que é aquela função. Então, é mais ou menos o que tem acontecido, assim. Eu acho que eu tive muito ajuda, uma ajuda, né, como eu te falei, da minha gerente, da Bia, uhum, das outras pessoas que já estavam há mais tempo na casa e me mostraram como as coisas funcionavam lá e como as coisas estavam se reestruturando e a gente, sabe, melhorando os processos, eu entendendo cada processo junto. No início não foi fácil, né, porque envolve várias ferramentas, envolve um olhar sobre o time de arte, né? Preciso de um tempo também para entender cada artista, qual o papel uhum, de cada um lá, como que a gente interage, como a gente vai ter a troca durante projetos também. Mas tem sido uma experiência bem boa, assim. Eu acho que eu tenho me testado nessa parte de socializar mais, de trocar mais ideia, de não olhar tanto para o produto em si, mas mais para processo e como a equipe funciona, assim, sabe? uhum. No geral. Qual que tu acha que é o maior desafio, assim, nesse momento? Cara, o maior desafio é. hum, eu acho que, inclusive, sempre vai ser é, ajudar a equipe, o time como um todo, porque esse é o papel de líder, né? Uhum, Ajudar o time. Ajudar o time a alcançar os objetivos que a gente tem, né? Como time de 2D. Isso envolve muita coisa, né? Não é só técnica, profissionais mesmo, assim. Como a gente quer ser visto no mercado de games, qual o nível que a gente quer mostrar com consistência, como profissionais mesmo, assim. Eu acho que esse é o grande desafio. E olhar para a galera com uma empatia e tentar entender as dores, né? Eu acho que uhum, essa é uma parada que a gente precisa desenvolver uma aproximação, né? Com a galera. Eu acho que ser honesto, ah, ter um contato frequente, e ter bastante conversa. Isso que eu tenho aprendido bastante, assim, sabe? uhum. É, eu imagino que às vezes
tem que ficar meio que numa situação que é quase um psicólogo da equipe, assim, né? Porque tu não lida só com questões técnicas, né? Tu lida com coisas pessoais, muitas vezes, coisas que acontecem no dia a dia que, cara, tá acontecendo, faz parte daquela pessoa. Aquela pessoa é um ser, ela não é só uma máquina que gospe arte, né? Sim, total, total. Isso é assim, eu pego um pouquinho desses insights da manager, né? Que essa é bem a parte dela, assim, dar uma olhada na galera, ver se tá todo mundo bem, tá todo mundo produzindo, se tá todo mundo em harmonia. Eu acabo pegando um pouco dessa parte e levo para o contexto de projetos e acompanho a produção da galera, né, do time. Então, eu preciso meio que equilibrar as duas coisas, sabe? Tipo, ver se o pessoal tá com dificuldade de atingir certos resultados, propor soluções para isso. E, e eu acho que uma coisa legal, assim, para leads é tentar ser próximo da galera no sentido de, cara, de mostrar minhas fragilidades também, mostrar que Uhum. eu peno para ter alguns resultados também, que eu não consigo chegar em algumas opções, que eu posso pedir ajuda, inclusive, para outros artistas, para diretor de arte. Então é meio que uma troca, tentar fazer uma troca muito mais horizontal, entendeu? Uhum. Isso aqui. E, cara, vamos fazer um exercício mental aqui. Quando tu olha pra trás, Bora. assim, quantos anos de carreira mais ou menos tu acha que tu tem até aqui? Ahn, eu, cara, tinha uma questão de que eu ficava pensando, puta, eu considero, a partir de um momento que eu peguei o primeiro trabalho de games, o que eu tava mais seguro, assim, ou o primeiro trabalho que, assim, que eu recebi uma grana em troca, sabe? Uhum. Então, eu prefiro considerar que foi a partir do último ano de faculdade que eu comecei a fazer uns freelas, que aí eu comecei a ter uma constância, né? Tipo, não foram trabalhos muito esporádicos, né? Então, Uhum. acho que desde 2009, quando eu trabalhei com o Estúdio Caan aqui em São Paulo, que é assim, fazia coisa nada a ver. Era ilustração para embalagem. Uhum. Acho que foi a partir Entendi. daí. E então assim, vamos pegar desde lá e pensar mais ou menos Ah. assim, qual que tu consegue olhar hoje em dia e pensar, poxa, esse foi o ponto talvez mais positivo até aqui, e qual que tu acha que foi o ponto mais negativo, se tu puder comentar sobre cada um deles. Você diz em questão de resultado de trabalho, assim, né? Bem profissionalmente falando, assim? É, profissionalmente. Nossa, fazer uma retrospectiva aqui. Buguei. É. Mas assim, é que teve um primeiro momento que eu fiquei bem impressionado que eu consegui pegar um trabalho que foi um grande volume de trabalho Uhum. com um game mobile fazendo sprites, né, de personagem da Marvel. Uhum. Então esse foi o primeiro boom assim para mim. Falei, nossa, eu acho que eu realmente vou conseguir alguma coisa nessa área. Sim. Ah, mas, cara, você me pegou nessa pergunta. Essa é a ideia. Mas eu acho que mas eu acho que foi Diablo, assim. Quando eu consegui fazer um primeiro set de cosmético de armadura do zero e finalizar, sabe? E eu olhei e falei, cara, que legal. Eu fiz um trabalho do zero até a entrega pro Diablo Immortal, sabe? Uhum. Isso aqui. E tem um ponto assim que tu sente que foi negativo, que foi meio baixo, assim, que tu lembra e pensa, poxa, ali tava difícil a vida. Tem algum momento assim? É, cara, em questão de produzir, assim, acho que eu tive um hiato que eu tava meio mal de freelas, assim, eu tava... Pior que eu tava até começando com os freelas pra Abril, né? Pra editora Abril. Uhum. Mas eu demorei a engrenar, assim, e foi um período que eu ficava meio que caçando muita coisa e não conseguia, não tava com o resultado que eu olhava e me orgulhava, sabe? Eu acho que foi um período que eu deletei muito arquivo, inclusive, assim, não gostava de nada que eu tava pintando, foi lá por 2013, por aí. Uhum.
Foi assim, eu tava bem desmotivado, bem desmotivado. Com resultados que eu não conseguia atingir, não conseguia entregar muita coisa. Isso foi mudar só lá para final de 2014, pelo que eu lembro, por aí. Entendi. Cara, e até uma coisa que eu queria perguntar mais do teu trabalho em si, que é uma coisa que eu acho interessante, é que eu não vejo pelo menos tanto isso no meio da arte digital, mas tu tenta muitas vezes ter uma mensagem, seja ela mais política, seja ela mais social em algumas artes que tu faz. Tu sente falta disso, mais nesse meio de arte digital? Enfim, que é uma coisa que acontece mais em artes plásticas, arte de rua, é uma coisa mais comum tu ver esse aspecto social, certo? Assim, total, mas isso é uma coisa bem recente, inclusive, né? Eu tô até encontrando mais ou menos a minha linguagem para um trabalho mais pessoal, mas é que, cara, desde das últimas eleições da retrasada, né? Desde Uhum, 2018, assim, 2019 para cá, tem me influenciado bastante essa questão social, né? Eu tenho me politizado muito mais desde final de 2019, 2020 para cá. E aí foi uma questão inevitável, assim, né? Acabou que era um tema que até hoje mexe um pouco aqui dentro e eu preciso colocar alguma coisa para fora. E eu recentemente tenho produzido algumas coisas assim e meu objetivo, assim, no momento é fechar uma série dessa para meio que uhum, expurgar isso de mim, assim, sabe? entendi. Mas eu realmente acho que eu busco alguma coisa, uma profundidade a mais no trabalho pessoal, assim. E não querendo desmerecer, tipo, arte de entretenimento. Eu acho que tem várias camadas, né? No tipo de arte que a gente vê no mercado de entretenimento. Mas acho que por trabalhar tanto com briefing de cliente, eu sinto essa necessidade de não ter só, sei lá, um personagem sci-fi no meu portfólio. Eu quero fazer alguma coisa pessoal com uma certa profundidade, uma reflexão sobre alguma coisa, assim, Uhum, além da estética, dizer assim, sabe? sim. Tu acha que o pessoal tem muito receio, talvez, nessa área de expor esses pontos de vista? Porque eu realmente acho muito legal isso que tu faz. Eu acho que Ah, seria muito legal, legal ver obrigado. outros artistas fazerem isso também, sabe? Não sei, não sei se realmente eu não tenho visto muita gente tocar em assuntos sociais e política em arte digital. Mas eu sigo alguns poucos artistas assim no ArtStation que brincam com muita coisa lúdica que dá pra ver que tem alguma influência da vivência deles, vamos dizer assim. Uhum, E é um campo que eu gosto bastante também de pegar e representar, é, colocar o simbolismo na arte, colocar alguma coisa surrealista. Então eu gosto bastante desse imaginário também, sabe? sim, sim. Eu acho que, cara, é sempre legal pensar que a arte ela é um veículo de mensagem. Muitas vezes, quando a gente limita só ela a ser uma coisa fantasiosa, de entretenimento, que nem tu falou, tem sua validade, a Uhum, gente também está deixando de botar, expressar e botar outros pontos de vistas que, sei lá, estão de acordo com a nossa realidade tangível, vamos botar dessa maneira. Então, quando a gente vê artistas que nem, por exemplo, talvez conheça o Beeple, que é um cara que volta e meia faz críticas sociais, assim, também eu acho muito interessante ter esse tipo de viés, assim, muitas vezes eu sinto falta de ter mais gente assim, mas eu entendo que muitas vezes existe esse medo de ser reprimido ou de sofrer algum tipo de retaliação, porque hoje em dia, enfim, né, tudo uhum. fica muito exposto, tudo fica muito aberto, então acho que muitas vezes o pessoal tem uma tendência a ficar meio calado em relação a esse tipo de, enfim, de crítica social, eu diria, né? Ah, sim, total. É uma questão que eu também já levei em conta. Tipo, eu tive até uma situação engraçada de um artista que pegou uma das minhas peças dessa de cunho mais político e fez uma releitura segundo a ideologia que ele acredita, assim. E eu Uhum, achei isso bem interessante, essa provocação que eu consegui causar involuntariamente nele, assim, né? E eu sei que, de repente, se essa minha série ser mais vista, assim, claro que vai ter gente que não vai gostar. E tudo bem, assim, é uma coisa que eu tô considerando, mas eu prefiro
me arriscar e tirar isso de mim, me expressar, do que me arrepender de não colocar isso no papel, sabe? Acho que é bem Sim. por aí. E eu acho que também tem a questão de tu tá apoiando uma causa que tu acredita, então tá de acordo com a tua identidade, no fim das contas. Não tem nada de errado nisso, sabe? Faz parte de quem tu é e do que tu quer colocar no mundo também, além de, claro, artes de entretenimento, certo? Então, eu acho muito válido o que tu faz, sabe? Pô, valeu. Eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que a gente não consegue fugir daquilo que move a gente, cara. Vai ter gente que. Puta, a pessoa é excelente artista de veículo e vai trabalhar com sketches de carro assim, de uma maneira, putz, expert, assim. Vai ser um dos Uhum. melhores do mundo e você dá pra ver que é aquilo que move a pessoa, sabe? Então, é bem por isso. Acho que eu tô seguindo só aquilo que me deixa inquieto para produzir, basicamente. Sim. Muito massa, cara. E assim, vamos tirar um pouco aqui o papo de tanto de É. profissão e tudo mais. Eu queria entender melhor a tua pessoa, porque no caso, quem tá ouvindo isso aqui não sabe, mas é a primeira vez que eu falo com o Rodrigo, então eu não conheço tu muito bem ainda, então, pô, tu podia comentar um pouco com a gente assim sobre como é que é a tua rotina hoje em dia? Como é que é um dia na vida de Rodrigo? Eita. Cara, a minha rotina, ela tem momentos diferentes, né? Eu já tive Uhum. momento da minha rotina que eu conseguia acordar super cedo e fazer meu treininho de manhã, ou pedalar, ou fazer alguma coisa, ah, e aí trabalhar, mas hoje isso se inverteu, assim. Talvez às vezes até por causa do clima, mas a minha rotina consiste em um café com calma, fazer Uhum. um cafezinho legal de manhã. Eu gosto de um café da manhã, acho que é uma refeição muito boa. Eu tenho um pouco de preguiça para preparar as outras refeições, mas enfim. E não sei, a minha manhã ela não é tão longa e não tão curta assim antes do trabalho, né? Acho que eu tenho um tempinho assim de começar a colocar as coisas em ordem na cabeça. E aí eu inicio a minha jornada na Cocu, lá para umas, né, entre 9 e 9 e meia, por aí. Ah, faço o meu expediente e eu procuro fazer algum exercício físico, né? Então, tenho às vezes o meu treino na academia ou a bicicleta, foi um gosto que eu peguei com a pandemia, né? Uhum. Foi uma opção bem viável. Os meus amigos estavam incentivando bastante, aí eu resolvi comprar uma bike e aí eu trouxe isso para mim até hoje, uma pedalada e tal. E nos finais de semana eu faço algumas coisas aqui. Eu acho que eu curto bastante em casa, assim, produzir minhas coisas por aqui. E eu tenho uma vida social, assim, mínima, para trocar uma ideia com o pessoal, ter um contato. Uhum. Aproveitar do que São Paulo tem a oferecer, às vezes, de final de semana. Mas nada muito fora do comum, acho. Uhum. Não, massa, massa ter esse insight, assim, mais ou menos, como é que funciona, porque muitas vezes o pessoal vem com uma expectativa e sai com outra, assim, acha que o cara acorda e já sai, sei lá, desenhando, fazendo uma coisa assim, ou não tem vida, sabe? Tipo, acho que é sempre importante trazer isso em todo o episódio aqui, dar uma Ah, ideia. sim. Todo mundo é ser humano aqui no fim das contas, né, velho? Não, E. completamente. Eu já tive minha época bem mais desregrada, assim. Quando tinha mais energia, né? Topava fazer Uhum. uns freelas loucos, assim, de virar noite. Não que eu tenha virado tantas noites assim, mas eu fazia algumas coisas muito no freestyle, assim, sabe? É, sim. Cara, acho que todo mundo. Acho que vai muito do aprendizado também. Até pra tu entender limites, Uhum. assim, né? Do que tu tá disposto a fazer e do que tu não tá disposto a fazer ao longo da jornada, assim. Então acho que é muito importante tu passar, às vezes, por uns perrengues também. Não tem muito como botar de outra maneira, sabe? Total. E, cara, tem uma sessão agora desse podcast eu chamo ela de bate-bola. Sabe como é que funciona o bate-bola? Aquele formato da Marília Gabriela, né? Maria Gabriela. Esse mesmo. É tipo isso, tá ligado? São perguntas e respostas rápidas. Geralmente a pessoa responde que vem primeira
coisa na cabeça dela e, enfim, ou que ela considera mais importante, mas é interessante. Bom, tu já entendeu como é que funciona? Tu tá pronto para começar? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu vou apostar mais no impulso do que na coisa favorita, assim, porque aí demora muito pra pensar, mas vamos ver. Ah, mas essa é a parte engraçada. Bom, vamos lá então. Um filme. Então tá. Um filme. A Chegada. Curti muito A Chegada. Uma música. Uma música. Hum, To Build a Home, da Cinematic Orchestra. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Pô, um lugar que eu conheci esse ano. Foi bem mágico, assim, pra mim. Foi a Pedra do Altar, lá no sertão da Paraíba. Uhum. Uma cor. Bordeaux. Uma comida. Ah, estrogonofe da minha mãe. Um jogo. Um jogo. Um jogo que até hoje eu acho muito legal e eu joguei esse ano de novo também. Foi Banjo-Kazooie de Nintendo 64. Sério, cara? Pô, eu tava Sério. jogando isso mês passado num Cara, excelente esse emuladorzinho. jogo. Cara, é muito gostosinho. Tem que terminar, mas é meio viciante. Pois é. Eu me vi preso, assim. Eu pensei, não, eu tenho que trabalhar, cara. Não dá, não dá. Mas enfim. Um esporte. O esporte é bicicleta. Ah, pode crer. Uma pessoa. Uma pessoa. Ah, essa é. Porra, é Essa sacanagem, né? é a pergunta mais sacana desse podcast, cara. É muito sacana, cara. É golpe baixo. Ah, uma pessoa que me inspirou, vai. Pode Uma, ser? uma pessoa que me inspirou bastante foi. Não foi ninguém conhecido assim do mercado, nome famoso não, mas é um cara que me surpreendeu, que eu acompanhei no Facebook durante um bom tempo, que é o Osielto Cabral. Que ele é um cara que Hum, teve aula com um parceiro de estúdio meu, o Cleiton Oliveira. Ele tinha aula de de escultura com o Cleiton e ele é na verdade, da área de, ele faz 3D para stand, de feiras e tal. Ele é designer nessa área e eu acompanhei uma trajetória dele bem dura, assim, da mulher dele que faleceu de câncer. Então ele postava muito, ele dava atualizações assim de como a esposa dele tava, de como tava sendo difícil a luta dele. Ele é um cara que, puta, ficou até o final com a esposa dele, né? uhum. E ele não parou de estudar 3D, cara, por conta disso, e ele manteve muito assim a garra para continuar produzindo, trabalhando e estudando 3D, assim. Ele é um cara bem referência assim para mim essa questão de tipo de perseverança, sabe? Ah, imagino realmente que deve ter sido uma barra muito. Sei lá, não consigo nem imaginar, na verdade. Deve ter sido É, uma não dá coisa para realmente. imaginar, cara. Não dá, Muito é. louco. E. Última do bate-bola. Uma arte tua. Uma arte minha. Ah, não tem como falar como não falar do Atreus, né? Eu acho que foi Ah, uma sim. repercussão que eu nem imaginava ter, assim, eu fiquei bem contente. Acho que foi um marco aí pra mim. Como é que foi? Até aproveitar e perguntar, porque eu lembro que acho que eu conheci o teu trabalho, né? Eu e muita gente, né? Foi a partir Aham. dessa arte, assim, tipo, tu postou uma fanart muito na moral, assim, e deu tudo aquilo? Ah, eu fui naquela tentativa, assim, de uma vaga no Santa Mônica, né? Porque eu tava acompanhando muito aqueles posts de vagas e tal. Uhum. E tava com uma vaga de concept arts de personagem no Santa Mônica Studio, né? Aí eu falei, putz, cara, sei lá, né? Vai que, vamos fazer um negócio aqui. Aí eu meio que fiz assim até em cima do prazo. Eu até dei uma acelerada para tentar finalizar e aplicar para a vaga. No final das contas, eu apliquei, mas eu acho, assim, eu apliquei e tive uma resposta negativa. Eu acho que Uhum. já tinham, selecionado alguém, né? Mas no final das contas,
me surpreendi porque teve gente lá do estúdio, assim, me dando os parabéns. E meio que essa arte rodou lá dentro da equipe, né? Do time de arte do Santa Mônica. E foi assim, foi um misto de tentar ver no que ia dar naquela vaga e também um desafio Uhum. pra mim, né? Tipo, tentar fazer alguma coisa num nível que seria um concept para um título de Triple A, assim, sabe? Sim. Eu imagino que parcialmente teu objetivo foi atingido, já que o pessoal de lá acabou vendo, né? Então, considere-se bem sucedido em certo ponto. E eu até imagino que outras oportunidades devem ter aparecido a partir disso, não só em relação a Santa Mônica, certo? Ah, sim, não, apareceram. Acho que eu fiz conexões bem legais, assim, me trouxe bastante coisa boa. Mas é isso, é tudo meio que ao seu tempo. Eu entendi que, apesar de eu ter chegado naquele resultado, eu comecei a entender melhor que é uma área que, para pegar uma vaga dessa também, são muitos outros fatores, né, que complementam. Tem que ter uma consistência, né? Então, eu tive um pouquinho daquela ilusão de tipo, puta, eu cheguei nesse resultado aqui, eu acho que eles vão me considerar. Mas tem muito além disso também, né? Sim, Então, não foi uma experiência negativa, foi mais aprendizado ainda, né? saquei. E, cara, vamos indo agora para uma parte mais final desse podcast. A gente vai fazer uns exercícios aqui meio de visualização. Como é que tu imagina assim que vai estar essa área de arte para entretenimento no Brasil assim nos próximos 5 anos? Como é que tu prevê isso? Nos próximos 5 anos, você tá querendo entrar no papo de AI, é? Olha, a gente pode falar, até não perguntei, mas acho que é um É, bom momento para perguntar também. cara, não sei, porque as coisas estão mudando tão rapidamente, assim, né? Uhum, Que parte de mim, assim, acho que tem uma visão otimista, sei lá, um desejo otimista de começar a ter mais estúdios independentes, né? Produtos produzidos por galera que, sabe, que não tá dependendo de acionistas e investidores, uhum, colocar um produto muito bom de altíssima qualidade no mercado. Mas, ao mesmo tempo, não sei também, porque essas ferramentas que estão surgindo novas aí, a gente não consegue mensurar o impacto exato, assim, dentro de produção, porque, por um lado, a gente tem empresas com muito capital, que podem colocar, assim, muito mais produto no mercado, e que já tem um know-how aí de décadas, né? uhum, Versus a galera que não tem esse know-how. Acho que é, é um tempo de experiência que vai ser inevitável esperar, né? Acho que não vai ter ferramenta que vai adiantar isso. Da mesma forma que não vai ter ferramenta que vai acelerar a nossa percepção de fundamentos da arte, né? De olhar artístico e tal. Então eu não sei muito assim ter um parâmetro claro, sabe? Eu acho que tem muita coisa em discussão, mas de alguma forma eu acredito que a galera vai se organizar e conseguir se segurar no mercado e trazer coisa de valor assim que a gente talvez não tenha vislumbre ainda, sabe? Não tenha uhum. muita visão. Mas eu aposto em mais quantidade de opções de entretenimento com uma curadoria, vamos dizer assim, mais interessante. Se a gente tivesse essa segurança e uma conduta legal, assim, uma tranquilidade moral de usar certas ferramentas, vamos dizer assim. Sim. Isso é complicado, né? Porque entra em questão legal, entra em questão ética, entra em questão de quem tem acesso a esse tipo de tecnologia, que daí começa a ter muita segregação também, como tu falou. E uma coisa que eu fico curioso também, acho que todo mundo fica curioso, porque a partir do momento que isso expande a produção, até que ponto ter mais necessariamente é melhor, né? Cara, exato. Isso era um ponto que eu tava até trocando ideia com uma galera que
a gente estava falando justamente sobre o uso de AI em imagem, né, para gerar mais conteúdo e tal. E, e esse conceito de acelerar processos, e a gente pode trazer isso para uma discussão de um âmbito filosófico, num nível de tipo, cara, até onde a gente, como ser humano, a gente precisa acelerar as coisas? Uhum. O que que a gente está perdendo se a gente acelerar certos processos? A gente não vem batendo na tecla que o que é mais valioso é a caminhada, é a jornada, né? Então, sei lá, é um negócio de doer a cabeça mesmo, assim, de pensar em qual seria um equilíbrio legal, assim, de da gente conseguir tirar ideias e botar isso em prática versus o tempo de maturação para ter realmente uma ideia criativa boa, assim, algo que seja diferente, que faça a gente valer a expectativa de ver aquele produto na nossa mão, da gente ter aquela experiência, né? Sim. Enfim. É complicado, porque eu fico pensando também no sentido de quando tu vê alguns exemplos de jogos bem-sucedidos recentemente, tu vê que às vezes o tempo de produção que eles tiveram foi tipo 5 7 anos e parece que faz total sentido assim muitas vezes, sabe? E ao contrário de produtos que são um pouco mais, sei lá, parece até meio, eu não quero usar esse termo, mas vamos lá, quase que descartáveis, quando eles saem, sei lá, anualmente. Parece quase como se tudo fosse feito de maneira procedural e sem alma, assim, sem personalidade, muitas vezes, né? Sem uma história também, você não tem uma jornada de produção. E eu acho que tem um ponto também interessante que é. Bom, não é só o quanto a gente acelera a produção, mas o quanto a gente acelera o consumo, o quanto eu consigo consumir coisas de fato e conseguir valorizar elas. Bom, tu tem mais ou menos a minha idade, e tu pegou talvez aquela época que tinha locadora, tinha essas coisas, e tu Ah, deve sim, lembrar, total. né? Tipo, pô, se tu tinha um videogame naquela época, tu, enfim, ia lá, pegava uma fita ou um CD de PlayStation, enfim, e só podia pegar, sei lá, no outro fim de semana. E daí, mesmo que aquele jogo Era fosse uma uma bosta. expectativa, né? Era uma expectativa, porque mesmo que o jogo fosse uma bosta, tu ia ter que fazer ele render, tu ia ter que fazer ele, sabe, valer a pena, assim. Então, tipo, é muito diferente do consumo que a gente tem hoje em dia, né? Quando tu pensa em streaming, por exemplo, ou até opções que nem, tipo, Game Pass, que, pô, tu assina 50 pila, eu acho, e tu tem uma biblioteca que tu não vai jogar em vida, assim, sabe? Então, Exato, exatamente. Eu tô caindo nessa também, cara. As pessoas perguntam se eu sou gamer e eu não sou, cara. Não pode me dizer gamer porque eu tenho vários títulos na Store e não zerei nenhum. É sim. isso, essa coisa de ter tanta opção assim e, sei lá, é muita coisa para consumir mesmo, cara. E é muito tempo investido, ah, não sei. Cara, e pra fechar aqui, a última pergunta do podcast é: a gente fez uma visualização aqui em relação ao futuro da nossa área, mas eu queria que tu pensasse em relação a ti. Como é que tu te imagina, assim, pros próximos 5 10 anos? Hum, deixa eu ver. 5 10 anos. É, cara, eu me imagino assim, eu acho que, eu acho não, com certeza muito mais seguro de várias escolhas assim que eu vou ter que fazer, que eu já tô, acho que fazendo de certa forma, que eu tô semeando, vamos dizer assim. Uhum, E eu acho que eu vou ter muito mais propriedade de fazer essa troca com o pessoal que eu estiver trabalhando também. Isso é uma coisa que eu tô tendo muito contato, eu tô vendo o valor disso e eu acho que eu quero continuar a manter e, e melhorar mais, assim, sabe? Porque eu acho que é isso, uhum, assim, a gente acumula bagagem e eu acho que a gente tem que valorizar bem de onde vem a fonte dessa bagagem que a gente acumula, né? Eu acho que a uhum. troca com os outros, seja da nossa área, enfim, com as outras pessoas, é algo que a gente vai carregar e que a gente vai fazer um filtro, ver o que vai trazer de valor para a própria vida, a própria caminhada, as próprias escolhas, e poder também trazer isso para os outros, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, do que eu tenho visto ultimamente. E
Não sei. Acho que é mais sobre isso do que, sei lá, alcançar um resultado X tecnicamente, sabe? Uhum. Tu pensa em talvez daqui a um tempo ensinar, ir mais pra essa parte didática? Cara, acho que sim, acho que é bem válido. Ainda não, não consegui perceber muito bem a minha, vamos dizer assim, meu perfil didático, se eu consigo realmente ser um bom instrutor, tal. Eu tentei algumas vezes no passado aí, mas eu não prolonguei muito, né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma troca também que, apesar de muita responsa, né? Eu acho que é bem legal como um aprendizado para mim mesmo também, né? Uhum. Eu acredito que essa experiência que tu tá tendo agora recentemente provavelmente vai te talvez abrir mais a mente em relação não só como lidar com as pessoas e como falar, mas principalmente como ter essa didática, né? Desenvolver ela, que eu acho que seria muito interessante pra ti, porque tu é um cara que realmente tem um trabalho muito legal. E quando eu penso assim, poxa, tu tinha que estar tendo um curso, alguma coisa, pô, sabe? É que vem sempre aquele receio de tipo, cara, será que eu tô estruturando a parada certa? Será que eu não tô cometendo alguma gafe, comendo algum material que eu deveria passar pra galera? É, sei lá, aquela exigência comigo mesmo, né? Aquela autocrítica de tipo, cara, eu preciso entregar um negócio minimamente profissional e decente. E a gente tem uma régua infinita pra isso também, né? Ah, sim, eu acho que todo mundo que busca ficar. Eu não queria também usar a palavra excelência, mas é de certa maneira, tu quer ser muito bom em várias coisas, tu quer Ah, ser coerente contigo, com ma- os resultados. Mas eu acho que essa é a palavra mesmo. Inclusive, o que eu tenho aprendido ultimamente é usar mais excelência do que perfeição, né? Porque perfeição não existe. Então, acho que é mais buscar excelência. Uhum. Então, eu acho que é mais. É bem por aí, assim, o que eu me vejo. É tentar buscar essa excelência como, não só como na minha expressão artística, mas nessa troca com as outras pessoas, assim. Tanto que estiver consumindo ou quem estiver atrás querendo aprender alguma coisa ou querer me mostrar alguma coisa diferente, que seria muito bom, sabe? Saquei. E, pô, Rodrigo, queria te agradecer, cara, esse tempo aqui. E deixar aberto aqui pra, por favor, falar as tuas redes sociais, falar como é que o pessoal pode te encontrar, enfim. Por favor, fica à vontade agora. Ah, beleza. Então, nas redes sociais, eu acho que ultimamente que eu sou mais ativo mesmo no Instagram, que eu posto bastante coisa lá, sim. Então é Rodrigo underline Idalino no Instagram. O Twitter eu desisti porque acho que não faz bem para a saúde mental. Eu tenho meu ArtStation lá, se você procurar. Tenho Idalino no ArtStation, vai me achar. Eu também interajo com a galera. Quiser mandar mensagem, eu também respondo tranquilamente. E acho que é isso, né? E queria agradecer aí o convite mais uma vez, né? E também agradecer todo o pessoal que me deu suporte para eu chegar aqui como profissional, né? Principalmente toda a estrutura que eu tive de família, assim, meus pais foram bem importantes. Me deram todas as condições de estar nos lugares que eu tive até hoje e consumir aquilo que eu pude consumir. Então, devo isso bastante a eles, né? E toda a galera que sempre admirou o meu trabalho e que incentivou, enfim. Saquei, cara, pô. Valeu então pelo esse tempo, cara. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, underline art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente
sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção porque, além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!